Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar agora o meu amigo Adriano. E boa noite para o Márcio, que entrou Márcio, agora há pouco também. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, desculpe o atraso. Estamos juntos. imagina. Ok. Boa noite, mestre. Então, meu nome é Adriano Adriano, Herzog. Sim, Isso. sou psicanalista, filósofo, escritor. Minha formação acadêmica passa pela educação. Eu sou doutor e mestre em educação na área de desenvolvimento humano e atuo hoje como psicanalista. Tenho clínica aqui em Rio Verde e é um prazer estar com vocês. Eu quero falar sobre este livro aqui, que é minha tese de doutorado, que foi publicado em 2019 e está à disposição pela Amazon, né, A Docência no Paradigma Educacional Emergente. Eu tenho uma história de, de docência ao longo de 30 anos e eu fui percebendo, né, nesse trajeto quanto a nossa educação brasileira, a educação formal, quanto ela é limitada por uma ausência da instigação da curiosidade, né? E a curiosidade é o motor do conhecimento. A gente só conhece porque somos naturalmente e impelidamente, se essa palavra existe, né? A curiosidade. Não existe conhecimento verdadeiro que não brote da curiosidade. E os nossos currículos, nosso sistema educacional, eles são muito herméticos, muito conteudistas, né? Muito da falação. Então, só que a curiosidade, ela parte sempre da pergunta, ela nunca nunca exercida a partir de uma fala sobre. Se não tiver uma pergunta, né, vocês que estão participando aqui, né, imagino que muitas perguntas vocês fizeram. E, o que será que esse cara vai falar? O que é essa minudências? O que é essa docência? O que é esse paradigma educacional emergente, né, que está no título desse livro? Então, a gente tem perguntas, né? E toda pergunta é um hiato, né, uma abertura, um ainda não, uma falta. E a nossa a pergunta, ela é a configuração formal das coisas que nos faltam. E a escola desconsidera esse pressuposto, normalmente, né? Então, eu descobri, aí eu fui pesquisando sobre escolas que pudessem ensinar de outra forma, né? E aí eu descobri muitas iniciativas, muitas, assim, me surpreendi desde das escolas Waldorf, né, passando por iniciativas de educação pública e algumas iniciativas de regiões mais de aldeias, né, como por exemplo a pedagogia griot em Lençóis, na Bahia. E aí fui descobrindo. E aí acabei descobrindo uma escola no estado de Goiás que se chama Escola Odé Caiodê, que é na cidade de Goiás, né, e é uma escola que trabalha muito com multiculturalismo, com esse caldo cultural que é a formação do povo brasileiro, e particularmente goiano, né? O indígena, o negro, o português, o francês, o alemão, o italiano. Como é que a gente forma esse caldo cultural brasileiro e o que cada uma dessas culturas tem a dizer sobre o conhecimento, né? Então eu descobri essa escola e descobri uma escola no Ceará, em Fortaleza, chamada Escola Vila. E aí eu fui pesquisar essas duas escolas. Eu fui pesquisar como é que elas trabalham, como é que é o exercício da docência nessas escolas, né? E entrevistei alguns professores, entrevistei professores dessas duas instituições, e aí fui observando alguns traços comuns, né? Ligados a interdisciplinaridade, a escuta dos problemas sociais e regionais, a inserção no território, a, a capacidade de produzir com o estudante, né? Ao invés de você trazer um material didático pronto,
como é que você constrói, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, de uma professora na Escola Vila que queria ensinar para os alunos eletricidade, funcionamento básico da eletricidade. E aí, para isso, ela foi escutar dos alunos, assim, que experiências eles tinham, e lá pelas tantas, um falou, lá em casa a gente tem uma luminária, né? E aí eu sempre me perguntei como é que essa luminária funciona. Aí a professora disse assim, gente, bora nós fazer luminárias, vamos nós construir as luminárias, né? E aí organizou com os estudantes, né, o material, fio, o interruptor, o spot, a lâmpada, né, e cada um criou uma decoração para sua luminária e montou a luminária, né? Aí com ajuda, claro, ela chamou um eletricista para ajudar os meninos a fazer toda essa parte de montagem, né, das peças e tal. Então ela ensina a lógica da eletricidade a partir de uma coisa muito concreta. Isso sim, em 7º ano, né, 8º ano de formação. E aí a gente pode perguntar, essas crianças que viveram isso, esses adolescentes que viveram isso, nunca mais vão esquecer o que é um elétron, né? O que é uma corrente elétrica, o que é uma voltagem, porque eles viveram isso. Então eu fui percebendo que tem como a gente criar uma outra escola se a gente começar a ampliar esse nosso paradigma, né? O que é um paradigma? Paradigma é uma crença que está na base do nosso modo de olhar o mundo. E na educação formal, o paradigma que nos sustenta é o paradigma da lógica científica. Quando eu falo lógica científica, eu não estou falando da ciência enquanto produção prática, né? Enquanto técnica. A ciência é maravilhosa, mas o nosso paradigma ele é limitado. O paradigma científico ele é limitado, né? E muitos de vocês devem perceber isso na área médica, né? A gente olha um paciente e fala assim, nossa, mas se esse paciente aqui tomasse um chá, ele, ele provavelmente ia melhorar, né? Mas será que eu posso prescrever um chá? Porque o chá faz parte de um outro modo de olhar o mundo, que não é o modo modo farmaco, né? Então, esses olhares sobre o mundo são os paradigmas. E a gente, em geral, é muito preso num único paradigma, né? Então, quando eu faço uma crítica ao paradigma científico, não é uma crítica à ciência, né, enquanto produção de bens, e que nos faz muito bem, aliás, mas que ela é limitada, ela tem um limite, ela para num ponto, ela para num certo, né, ela desconsidera outros olhares, né, desconsidera outros modos de conhecer, desconsidera é, 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 coisas que a gente ainda não conseguiu medir, porque a ciência ela é muito mensurável por equipamentos que nós mesmos criamos. Então, quando a gente pensa numa pesquisa, vamos pensar na pesquisa de uma medicação, né? Ela tem que seguir certos protocolos que também limitam próprio resultado. Então, não é que o resultado seja ruim, mas ele pode ser insuficiente, né? Essa que é a questão. Eu nunca esqueço, um tempo atrás eu fui visitar Alto Paraíso, que é ali na região da Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás, e aí eu encontrei um xamã, lá um xamã de uma aldeia, eu não vou lembrar agora qual é o povo que ele pertencia, mas ele estava fazendo um negócio chamado vacina do sapo. Aí eu quis saber como é que era, não fiz, não tive coragem de fazer, mas perguntei como é que era. Ele me explicou que tem um tipo de sapo que só aparece à noite, na madrugada. E, e aí o xamã vai atrás desse sapo, pega esse sapo e retira dele uma substância, um veneno, apertando a mandíbula do sapo com um pauzinho, com uma vara, né, um graveto. E esse sapo ele não pode ser morto, ele tem que ser devolvido para funcionar o esquema, né? Tem que ser devolvido para a natureza, não pode ser morto. E aí ele volta e com essa vara, com essa vareta impregnada dessa substância, e aí ele faz
umas queimadurinhas na pele da pessoa que ele vai aplicar essa substância e ele vai aplicando. Ele faz sete pequenas queimaduras com uma brasa, né? Com um outro pauzinho com brasa. E ele vai aplicando e vai percebendo a reação da pessoa ao aplicar essa substância. E aí a pessoa tem uma reação, ela regurgita, né? Ela tem uma reação, daí ele para, né? E aí, segundo a crença desse xamã aí, desse pajé, né? A pessoa então elimina substâncias tóxicas e ela fica imunizada, enfim. A gente vai olhar para isso e vai dizer, cara, isso é besteira, charlatanismo, é pagelança, né? Não funciona, né? E, e aí a gente observa que para eles funciona, né? A pessoa de fato tem uma melhora no seu quadro de saúde, né? E aí a gente vai lá, recolhe a substância que o pajé tirou do sapo, leva para o laboratório, e aí a conclusão que a gente tem é que, não, de fato ela é uma substância que ela tem propriedades que são benéficas, mas é muito difícil de extrair, né? A extração é muito cara e não vale a pena, então. Ponto. Para o nosso paradigma, não dá, né? Mas para o paradigma do indígena, funciona, né? Não que a gente vá fazer isso, né? Exatamente. Então agora vamos todo mundo. Não, mas que a gente consiga abrir a perspectiva paradigmática e observar que a gente pode considerar outros conhecimentos, outras formas de conhecer. Então, nesse livro eu trago isso para dentro da educação, nessas práticas, né, de trabalho docente que é diferente desse tradicional, que o professor entra na sala e fala, manda ler, manda responder perguntas e pronto, está resolvido. Então esse livro é isso, assim, é um livro mais técnico, né? Ele é mais formal do ponto de vista da estrutura de uma pesquisa, né? Mas é um livro que me trouxe muita alegria, muito prazer de produzir e de ver as possibilidades também. Então esse aqui está disponível na Amazon, quem quiser. Então tá aí, aberto para perguntas. Excelente, Adriano, parabéns, viu? Achei muito interessante todas as colocações, somente a questão do conhecimento surgia a partir da curiosidade. Eu acredito muito nisso. Eu, desde criança, era aquela criança chata, queria saber o porquê de tudo, né? E estimulo muito isso na minha filha, né? Ela já tem essa curiosidade nata dela, mas eu procuro estimular também. E eu postei aqui na mensagem, não sei se você conhece a palestra do Rupert Sheldrake sobre a desilusão da ciência. Você já assistiu esse TED? Não, não conheço, não. Vou procurar. Interessantíssimo. Eu mandei aqui no link. Ele fala, né, a questão da 10 paradigmas das ciências. Por exemplo, a velocidade da luz é considerada constante e ela não é constante, ela varia, né? A gravidade, ela Uhum, é feita, ela varia de local, época do ano, uhum, dia, e a gente aprende nas escolas que a gravidade ela é uma constante e é feita várias uhum, medidas, vários lugares do mundo e feita uma média, né? A cada 10 anos. Então, ele vai apresentando vários conceitos que fazem a gente a repensar coisas que aparentemente não estão abertas à discussão, né? Eu gosto muito, eu uhum, sou fã do uhum, Rupert Sheldrake, ele tem uma uhum, produção muito interessante, é um biólogo inglês. uhum, uhum, uhum. Tem um grupo de pesquisadores aí da segunda metade do século XX que ousaram problematizar isso e tem trazido muitas contribuições, né? Na física, o Fritjof Capra, na biologia tem aquele chileno Humberto Maturana, o Atkinson,
Nós temos o Edgar Morin, que é um ícone, ainda está aí com 102 anos, vivo, produzindo, pensando ainda, né? O Edgar Morin é um clássico, né? Disso que a gente pode chamar de um pensamento mais complexo, mais sistêmico, né? Então temos contribuições importantes, né? Eu uso como para fazer um pouco da crítica do paradigma, eu uso dois autores, que é o Paul Feyerabend, que trabalha sobre essa fixação da modernidade num único método, né? Ele chama esse paradigma monometódico. Parece que só é ciência, só é verdade, só é válido aquilo que é respondido pelo método científico, né? O método cartesiano. E outro que questiona isso é o Thomas Kuhn, né? Naquele famoso livro dele, as revoluções científicas, né? Então, são obras interessantes da gente observar e perceber, né? E aí, por outro lado, a gente tem uma reação, né? Tem uma Natália Pasternak que vai dizer que tudo que não é ciência é bobagem, né? Que bobagem, ela escreveu um livro recentemente chamado Que Bobagem, né? Aí ela põe ali a psicanálise, põe todas as formas que a gente chama de práticas integrativas em saúde, né? Tudo como bobagem, né? Então, é interessante ver também, né? Tudo bem, não é científico. A psicanálise, o Freud tentou construir o que ele chamava de uma psicologia científica, e ele mesmo desiste porque ele diz, não, a psicanálise ela é tão particular que não dá para fazer ciência, essa ciência que a gente conhece, né? Tu pega, vou pegar 10 casos, vou fazer tais coisas, e vai ter tal resultado. Não, porque cada um é um caso. Não tem como fazer. Ela é científica caso a caso, por ela mesma, né? Mas não dá não cabe dentro da ciência como um paradigma, né? Então a gente tem essas discussões que eu acho super interessantes, né? Eu sou um fã da ciência, na verdade. Eu estava comentando com o Máximo logo que a gente abriu, né? A ciência que produziu essa tecnologia toda, e eu só consigo hoje me organizar no mundo depois de perder a visão por conta da tecnologia, porque tem essas tecnologias assistivas, né? Leitor de tela, esses comandos de voz, né? Então eu sou fã da ciência, mas não acho que a ciência seja absoluta. E acho até que ela não deva ser absoluta, porque senão a gente perde a chance de conhecer tantas outras coisas, né? Verdade, Adriano. Com relação a essa questão do método de ensino, né, tradicional, eu fico muito feliz porque eu estou na minha segunda graduação, nessa feita com o método de metodologia PBL, né? Uhum, Que é a metodologia baseada na resolução do problema. uhum, E eu não me viria fazendo medicina no ensino tradicional, que de uhum, fato foi assim, bem metódico e tal. Eu não teria me apaixonado tanto pela medicina, né, como foi dessa oportunidade. uhum, E com relação a essa questão da ciência, né, que acaba sendo encarada também como um produto para atender a resolução de um problema, a resposta de alguns paradigmas de maneira geral, né? Mas, como você bem trouxe, existem peculiaridades, existem nuances que é, têm que ser individualizadas, né? Merecem, precisam ser individualizadas, e isso também é muito belo e válido contemplar também. E uhum, sabe, priorizar, né? Porque até na própria medicina, cada vez mais a gente tem essa necessidade de usar métodos de tratamento específico, individualizado para a uhum, pessoa mesmo, independente uhum, da cor, do tamanho, do peso, do sexo, tem que ser um tratamento individualizado se quiser ter uma boa resposta realmente. uhum, uhum. Do contexto cultural, né? Se a Também. pessoa se a pessoa trabalha com determinados produtos ou em determinada posição muito tempo, tudo isso é um olhar que é da construção daquela subjetividade, né?
se ela bebe muita água, se ela bebe pouca água. Quer dizer, não dá para a gente botar uma régua única, né, para todo mundo. É muito legal isso. Nossa, isso é dinâmico, né? É vital. Muito bom. Verdade. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu. Excelente, Adriano, parabéns, viu? Desculpa, caiu a energia aqui várias vezes. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Eu teria só uma pequena indagação. Agradeço muito a partilha. Acho muito importante ouvir falar de educação. Eu sou da área da educação, em dois ramos que são vizinhos, que é a arte e a educação física. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você distribuiu o seu sumário desse livro. Claro que eu posso olhar isso na internet, mas como é que foi pensada essa questão da educação emergente? Como é que você distribuiu isso na sua publicação? Mais uma Ah, curiosidade que ok. me ocorreu enquanto você falava. Aham, Obrigado. aham. Ah, num primeiro momento, eu faço uma. Eu abro com os problemas, né, que eu tenho, que eu construí para pesquisa, justificando a partir de uma crítica do paradigma, né? Então, eu uso muito a filosofia da ciência, na primeira parte do livro, que é mais dessa justificativa a partir da crítica ao esse sistema monometódico da nossa ciência, né? No segundo momento, eu dialogo com alguns autores desse movimento, né, do pensar complexo, do pensamento complexo, sistêmico, que é Edgar Morin, Bessarab Nicolescu, Maria Cândida Moraes, que aí eu dou eu vou usar uma palavra, né, comum, mas dou uma destrinchada num livro da Maria Cândida Moraes que chama O Paradigma Educacional Emergente. Por isso o título do meu livro é A Docência no Paradigma Educacional Emergente. E aí eu vou pontuando como é que a Maria Cândida vai construindo essa visão de escola, de currículo, de de docência, enfim, as partes, né, da escola, a gestão escolar, dentro desses paradigmas mais tradicionais. E no quarto momento, então, eu trago as duas escolas que eu pesquisei, eu descrevo as duas escolas, fazendo uma referência à ideia de transdisciplinaridade, né, escolas que são transdisciplinares, ou seja, não estão presas a essa ideia compartimentada da disciplina A, B e C, mas elas transpõem isso, né, que é mais do que a né, disciplinaridade, ela é transdisciplinar. E a quinta parte do livro, então, é os resultados, né? São 7 pontos que eu identifico como marcas, né? Como características dessa docência no paradigma no paradigma educacional emergente, paradigma transdisciplinar, sistêmico, complexo. Então, eu aponto 7 aspectos, né? Que é o resultado da pesquisa que eu fiz, dialogando com os professores com os quais eu pesquisei. É uma pesquisa de cunho qualitativo, né? Então, vou conversando com os professores com os quais eu pesquisei e mostrando nas falas deles aquilo que é comum desses 7 elementos que eu trago. Obrigado. Um Excelente, trabalho Adriano, bonito. Eu acho que o parabéns. sumário deu essa moldura. Ficou bem interessante. Obrigado. Ok. Obrigado. Excelente, Adriano, parabéns, viu? Obrigado. Agora eu quero chamar a nossa convidada surpresa. Quem será? Uau. A palavra Sandra vai fazer o Olha, encerramento. Muito honrada com o convite do Max. Eu fiquei na dúvida entre a poesia para escolher o poema. Eu tenho alguns poemas que eu tenho muita familiaridade em declamá-lo de cor,
e por incrível que pareça, os que eu faço mesmo eu não tenho de cor. Tem de Vinícius, Cora Coralina, Carlos Drummond, Ezra Pound, de alguns, e os meus mesmo não. Então eu vou ler aqui que eu até dei uma ressignificada. Eu fiz há muito tempo, quando ainda era menina, e passando por algumas situações de desafios, e ele tinha mais um teor, assim, falando mais das sombras, né? E aqui eu ressignifiquei e tive o apoio até do Max também, para pensar aqui de uma maneira mais positivista. E vou ler para vocês. O nome dele é Sons Internos. Quando o barulho te transporta para um local antigo, alegre e acolhedor, a respiração é suave e os pássaros dançam valsas. Sinto o pulsar do coração acelerar por uma felicidade inexplicável. Quando tudo propicia, o local parece familiar. Basta um lampejo de memória para resgatar aquele brilho. No silêncio, eis que surge um raio de sol que altera a paisagem, florescendo um oceano com sons, sabores e aromas, transformando sensações variadas em doces sentimentos. Essa luz está bem mais próxima do que se pode supor. A trajetória do barulho ao silêncio ocorre em frações de segundos dentro de você. Respirando, clareando os pensamentos e ideias. Todas as respostas estão dentro de nós. Muito bem. Lindo. Muito lindo. É isso. Excelente, Sandra, parabéns. É lindo o teu poema, né? Vai ser disputadíssimo esse concurso de poesia. Que legal. Obrigado. Emocionei aqui. Gostou, Adriano? Que bom, viu? Lindo, lindo, muito lindo. Que bom! Eu fiquei emocionada também. Uma honra estar aqui nessa noite. E, Adriano, a palavra que eu utilizo mais hoje aqui para você é encantamento. Eu estou encantada com o seu olhar Legal. verdadeiro. Obrigado. A maneira que você apresentou, tanto na primeira parte como a segunda parte, esse olhar acima da fisicalidade. Ótimo, obrigado. Agradeço por estar aqui, estou honrada mesmo. Agradeço a todos, principalmente Max. Parabéns, eu também sinto honrado, viu, Adriano? E parabéns pelo excelente trabalho. As duas partes foram apresentadas com maestria e muita propriedade. Obrigado, Max. Obrigado você. E gratidão por essa energia que você investe em estar chamando a gente, constituindo esse grupo. Nossa, isso é muito legal. Isso é uma grande dádiva. Obrigado. Tá sendo muito feliz, né? Essas oportunidades e a gente fazer amigos, trocar experiências e conhecimento e tem dado um pouquinho de trabalho, mas é muito gratificante, graças a esses momentos aí com vocês. Bom, é isso, o Márcio quer ter uma palavrinha, quer falar alguma coisa? Não? Obrigado, Albênio. Valeu. Então a gente encerra por hoje. Grande abraço a todos. Valeu, Boa abraço. Tá, tchau, tchau. Abraço, boa noite a todos. Obrigado, tchau, tchau.